E o tema dessa palavra, se vocês puderem avançar, aí é arai o campo. Arai o campo. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. E nós vamos, fique com a sua Bíblia aberta, e nós vamos compartilhar algumas coisas dessa palavra. Acharam aí? Encontraram Mateus? Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não achou, está procurando ainda, diz socorro. Amém. Aí você vai encontrar. Mateus é o primeiro livro da Bíblia, da Bíblia, ó. É, no Novo Testamento. Mateus é o primeiro livro do... Então tá bom. Certo? Tudo bem? Podemos? A parábola do semeador. Essa parábola, eu acredito que se não todos aqui conhecem, a maioria conhece. A parábola do semeador. E nós vamos falar um pouco, vamos ler e compartilhar. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Então Jesus saiu e foi para o mar. Jesus morava no norte, na Galileia. Naquela época, Israel era dividida em duas províncias: a província do norte e a província do sul. A província do norte era denominada Galileia, apesar de algumas cidades nem serem inclusos dentro da Galileia, mas por ser no norte, então denominou-se Galileia. A província do sul era chamada de Judéia. Então o norte era Galileia, o sul era Judéia, onde tinha Jerusalém, Belém da Judéia. Belém, onde Jesus nasceu, era lá no norte. Então Israel era praticamente norte e sul, Galileia, Judéia. Jesus só começou a evangelizar lá para o lado de Jerusalém, o centro religioso de Israel, muito depois que começou o seu ministério. No início do seu ministério, ele ficou pela Galileia. E na Galileia, região de mar, né? Apesar de ser um mar doce. O mar da Galileia, na verdade, é um grande lago. É um grande lago. Já estive no mar, atravessando o mar da Galileia, e é um grande lago, é uma água doce. E Jesus evangelizava muito por ali. E ali, pode pôr os versículos, e aí vai deixando. E aí, Jesus se assentou. Consequentemente, como a pastora Beth falou aqui, era natural ele falar das coisas de Deus. E consequentemente, sentado ali, naquela praia, ele começou a falar. E aí o verso 2 diz que se ajuntou muita gente ao pé dele. Muita gente foi procurar Jesus. Por quê? Era natural, é natural que quando você tem uma palavra de vida, as pessoas cheguem perto de você. Quando você libera palavras de vida, as pessoas se aproximam. O mundo está tão horrível, as coisas estão tão difíceis, que quando alguém encontra uma pessoa conectada com o Espírito Santo, que tem palavra de vida, as pessoas começam a procurar essa pessoa automaticamente. E aí começou a juntar muita gente ao pé de Jesus, de sorte que, entrando no barco, se assentou. O que foi isso? Ele precisava de um lugar visível. Então as pessoas ficaram na beira, na praia. Ele pediu emprestado um barquinho, foi lá, sentou no barquinho, um pouco dentro da água, para conseguir ver todos, e todos conseguirem ouvir o que Jesus estava ensinando. E toda a multidão em pé ali na praia.
ou sentado, não sei se exatamente em pé, né? Eu ia sentar ali, mas estavam ali, ouvindo Jesus. E aí no verso 3, Jesus falou de muitas coisas. O que Jesus falou ali para eles? Muitas coisas. Só tem um problema que está aqui. Jesus falou por parábolas. Jesus falou por enigmas. Ele contou histórias que as pessoas não entendiam o que eram. Ou seja, Jesus estava ali falando de coisas que as pessoas não estavam entendendo. Não estavam entendendo o que ele estava dizendo. E aí ele conta a história do semeador. É onde ele começa a contar essa história. E ele diz assim, uma das histórias que ele contou. E ele diz assim, eis que o semeador saiu a semear. Ok, até aí, tranquilo. Quem semeia, saiu para semear. Beleza? Aí ele vai dizendo, no verso 4. E quando semeava, o que aconteceu com as sementes desse semeador? Todo mundo que tem semente quer semear no lugar fértil. Todo mundo que tem semente quer que a semente produza. Esse semeador não fez assim. Esse semeador não procurou uma terra fértil. Preste atenção. Jesus falou assim: quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. O que você entende disso? Esse semeador, ele jogou de propósito na beira do caminho? Ah, vou semear aqui na beira do caminho. Qual foi a intenção desse semeador? Será que ele estava distraído e deixou a semente cair? Mas foi muita semente. Ou será que, achando que qualquer lugar que ele plante vai dar, ele jogou algum, passou na beira do caminho? O que representou para esse semeador jogar sementes que são tão caras, que era para ser comer, virar comida para ele, mas ele separou para semear, para poder dar fruto e colher mais ainda do que ele ia comer? E aí Jesus diz assim: quando ele semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E o que aconteceu com as sementes? Os pássaros vieram, estavam ali, de bobeira, na beirada do caminho, e comeram as sementes. Será que ele não estava prestando atenção onde ele estava jogando a semente dele? Porque qualquer bom semeador, diga assim, qualquer bom semeador não jogaria a semente aonde? Na beira do caminho. Imagina, na beirada do caminho, na estrada, as pessoas iam passar em cima, iam pisar. Se você vai lá e joga a semente ali, é como você pegar, vamos dizer, milho. Estou andando, logicamente você sabe que os passarinhos vão ver, os pássaros vão vir para comer. Está na beira do caminho. Não está no campo. Não está em campo preparado para ser semeado. E esse semeador não cuidou disso. Esse semeador não teve essa visão. Esse semeador não se importou. A Bíblia diz aqui que a semente caiu. Então eu prefiro acreditar que não foi ele que jogou. Ou ele devia estar com o saco furado. E aí, olha o desperdício. A semente veio caindo. É uma possibilidade. Mas de qualquer forma, quem sai para semear precisa cuidar da sua semente. Diga assim, quem sai para semear precisa cuidar
da sua semente. Ah, eu vou sair para falar de Jesus. Então tem alguém à beira do caminho, questões de qualquer forma, e eu deixo a semente cair. E qual o resultado daquela semente que depois eu falo, hoje eu evangelizei tantas pessoas, fulano para aí, uma pessoa que estava passando, ei, quero falar com você, falei com 30 pessoas hoje, mas nenhuma me deu resultado. O semeador, nem esse não é do bom semeador, o semeador deixou as sementes caírem na beirada do caminho. Não sei, deixou cair. E vieram as aves e comeram. Vem ele. Não, você é um semeador, não é? Diga, eu sou um semeador. Você é um semeador do quê? Diga da palavra. Do que você é semeador? Ele foi e deixou cair uma parte na beira do caminho. Daqui a pouco ele foi andando e diz o verso 4, 5, e outra parte caiu em lugares cheios de pedras. E o que acontece em lugar cheio de pedras? Se você tem que fazer uma plantação, quem aqui já plantou qualquer coisa na vida? A única coisa que você não vai fazer é plantar no meio das pedras. Como é o nome daquelas pedrinhas? Aquelas pedrinhas que usam em obra fininha? Brita. Quem que vai pegar uma semente tão cara e jogar ali nas britas? Não, eu não vou fazer isso com as minhas sementes. Eu vou lançar minha semente em local adequado. E aí esse semeador vem andando e uma parte cai no meio das pedras. E o que aconteceu? Não tinha terra bastante, era pedra. E aconteceu o que com a semente? Nasceu logo. Por quê? Ela estava já na superfície e muito sol e o calor da pedra. Aí ela veio e nasceu. Por quê? Porque não tinha terra funda. A semente que é colocada lá na terra funda, ela demora para sair. Vou falar de novo. A semente que é colocada na terra funda, ela demora para sair. Quem entendeu, diga amém. A semente que é colocada numa terra funda, demora para sair. Essa que foi lançada no meio das pedras, saiu logo. Oh, que alegria! Falei de Jesus para uma pessoa e ela, que maravilha! Eu quero Jesus hoje na tua igreja. Com certeza, você que é um semeador, já evangelizou para alguém assim. Mas aí acontece o quê? Vem o versículo 6. Mas vindo o sol, queimou-se. Foi lá e queimou. E secou-se, porque não tinha o quê? Eita Jesus! Eu já evangelizei para tanta gente que aceitou Jesus rápido, que ficou numa alegria, e aí veio a primeira coisa. Ela não tinha raíz e morreu. Quem já evangelizou alguém assim? Levanta a mão. Quem já lançou semente na beira do caminho, ou seja, falou e não deu em nada também? Levanta a mão. Tudo isso esse semeador passou. E Jesus estava contando essa parábola. Aí vem o verso 7. Outra parte, olha quanta semente esse semeador perdeu. Outra parte, e outra parte, não tem parte nenhuma. E outra caiu entre quê? Espinhos. E os espinhos cresceram, aí os espinhos vieram, e a plantinha que estava nascendo foi o quê? Sufocada. E foram 3 lugares. 1/4 da semente ficou na beira do caminho. 1/4 da semente caiu no meio das pedras. 1/4
quarto da semente foi para os espinhos. Só sobrou o quê? O quarto. Era o que tinha na bolsa do semeador. Quando enfim ele viu uma boa terra. Só tinha um quarto. E aí, o que era para ele lançar toda a semente e frutificar, ele só lançou um quarto e desperdiçou um quarto na beira do caminho, um quarto nas pedras, um quarto nos espinhos, e aí lançou na boa terra e reclama: mas eu faço tanto, eu já trabalhei tanto, eu oro, eu jejuo, eu andei tanto para chegar aqui, e cadê o meu fruto? Aonde está o meu fruto? Senhor, quanto trabalho! Sendo que de 100% das suas sementes, quando o semeador encontra uma terra boa, só sobrou um quarto daquela semente. Só sobrou um quarto. Então o fruto que ele poderia esperar, ele jamais poderia ter. Por quê? Diga assim, sem semente. Diga, sem semente não há fruto. Diga de novo. Sem semente não há fruto. E às vezes, quando você chega num bom lugar, você lançou a maior parte das suas sementes em locais infrutíferos. Apóstolo, pode você estar pensando, mas como eu vou saber qual é o lugar frutífero? Para aquele semeador era simples: beira do caminho não dá fruto, espinho não dá fruto, pedregais não dá fruto. Aí, no verso 8, e a outra caiu em boa terra. A última parte. E aí, toda semente que cai em boa terra, aconteceu o que com a semente? O que aconteceu com a semente? Diga assim, toda semente que cai em boa terra dá. Diga assim, hoje Deus está me dando sabedoria para lançar as minhas sementes na boa terra. Quanto tempo você lança sementes em terras que você teve pena, ou que você, para tranquilizar o seu coração, dizendo: o importante é pregar, que você decidiu. Mas devemos pregar a todos. Sim, devemos pregar a todos. Mas o semeador, quando ele sai para semear, ele quer semear na terra boa. Ele não pode ser descuidado. Nós vamos entender isso. E Jesus encerra essa história para as pessoas dizendo assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que palavra estranha, né? Mas sabe o que Jesus estava querendo dizer? A maioria de vocês que está ouvindo, a maioria é surda. Não consegue entender as coisas espirituais. Vocês estão escutando, mas não estão ouvindo. E aí a parábola encerra aqui, perdão. Jesus termina de falar para as pessoas. Quando Jesus fica sozinho, o próximo versículo diz que os discípulos cercam Jesus e perguntam para ele assim: Jesus, por que você fica falando em parábola? Para ninguém entender? Por que você não fala abertamente? Só fica falando em parábola. Sabe o que Jesus respondeu? Porque a voz que estão aqui perto de mim, a vocês é dado conhecer os mistérios
do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado. Deixa eu dizer o que o Senhor falou comigo hoje. Infelizmente, para muitas pessoas, as pregações são parábolas. Infelizmente, muito crente, a leitura da Bíblia na sua devocional é só uma parábola. Infelizmente, as orações que se fazem aqui são só parábolas. Chega uma hora, e o pastor Álvaro falou isso, sabe aquela posição que você se coloca de não fazer nada? Aquela era a hora da tua morte. Quando você se coloca numa posição de ficar quietinho no canto, eu amo Jesus, e se torna um assistente dos cultos, das reuniões, você é como aquela gente que estava na praia, ouvindo Jesus falar. Comia o pão que ele multiplicava, comia o peixe que ele dava, mas não ouvia o que ele falava. Tem muita gente, muito discípulo, que não ouve mais Deus falar. E sai daqui, um culto após outro, com o coração cheio de parábolas, a mente cheia de parábolas. Você sabe o que o apóstolo pegou? Falou da fé de Deus. Você sabe o que ele ministrou ali? Eu não entendi nada, eu estava com tanto sono, a pessoa falava que eu nem prestava atenção. E as palavras se tornaram parábolas. O que Jesus fala não tem mais vida, são só palavras. Você acredita que isso pode acontecer com as pessoas? E foi isso que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Jesus, por que você fala em parábolas? Porque eles ouvem, escutam, mas não entendem. Eles recebem a palavra com a fé natural e não com a fé de Deus. E aí a palavra não cria vida dentro deles e não deixa de ser apenas uma parábola, uma história e mal contada. Porque ela não é compreendida, ela não é vivida, ela não é experimentada. E tanta gente que ouve semana após semana, no seu discipulado, nos cultos, mas não vive mais a palavra, não experimenta mais a palavra, escuta, mas ela não causa mais impacto dentro de você, ela não queima mais dentro do seu coração, ela não arde mais dentro de você, ela não faz mais o coração pulsar. Por quê? Porque ela se tornou parábola. Se tornou uma parábola. E Jesus disse: a vós agrada conhecer os mistérios do reino dos céus. Você que tem a fé de Deus, você que é salvo, a ti foi dado conhecer os mistérios. O que é isso? E quando eu falo, você entende aquilo que eu estou falando. O Espírito está se movendo com você, como diz a palavra, rios de água viva saltam do seu ventre e fluem em você. Mas nós estamos vivendo um tempo, aquele tempo da igreja, da última igreja, Laodiceia. Não é quente nem frio. Gosta de louvar, escuta, mas isso não muda. Não muda a pessoa que ouve. Emociona, mas não transforma. Causa emoção, mas não causa mudança.
mudança. E a palavra tem sido assim na vida de muitos crentes, sem qualquer resultado de mudança nas suas vidas. E aí, olha que coisa, presta atenção. O verso seguinte, Jesus diz, sabe o quê? Porque aquele que se tem, se dará, e terá abundância. Quanto mais você se enche do Espírito, mais cheio você fica. E cheio mais, e vai ter abundância. Quanto mais a palavra entra no teu Espírito, mais cheio você fica, e mais abundante você é. Isso vai crescer mais e mais vontade você vai ter de orar. Me fale, qual foi a última vez que você sentiu muita vontade de ir com o seu líder para uma vigília de oração, passar a noite toda orando, e essa garra não desaparecer, e a vontade continua. Quando foi a última vez? Qual foi a última vez que você se dispôs a orar dentro do seu quarto, trancado, 2, 3, 4 horas, e entregar aquele tempo? Há quanto tempo as águas estão paradas dentro de você? Essas águas estão mortas ou estão vivas? Essa água está transbordando, está borbulhando, ou ela está parada? Dando dengue, mosquito da dengue na água parada. Quanto mais você tem, mais você terá. Mas aquele que não tem, o que tem lhe será tirado. Aí Jesus vem e diz para eles assim, no verso 13: é por isso que eu falo por parábola. Sabe por que eu falo por parábola? Está no verso 13. Porque vendo, não vê. Tem gente que está aqui vendo Deus fazer, mas não vê. Eu estou vendo o que está acontecendo, mas não vê. Aí alguém fala, poxa, viu aquilo que aconteceu no mundo? O quê? Vi não. Não viu quando o apóstolo falou isso? Não, vi não. Você estava andando lá. É mesmo? Porque vendo não vê, e ouvindo não ouve. E quando ouvem, o que tem? Não entende. Você entendeu alguma coisa da pregação? Entendi, não. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É você se afastando de Jesus. Sem perceber. É você se afastando dele sem notar. Porque o coração deste povo, Jesus disse, está endurecido. Sabe por que você escuta e não entende? Sabe por que você, na hora da pregação, fica doido para acabar a pregação, para você levantar e sair? Porque o teu coração endureceu. Você não é mais o mesmo. O seu coração está endurecido. E vou dizer mais, olha o resto do versículo. E ouviram de mau grado com seus ouvidos. E quando escutou, escutou de má vontade. Filhos que ficam aqui dentro da igreja porque o pai e a mãe obriga e escuta de má vontade. Discípulos que vêm à igreja, o líder chama e ele fica de má vontade. E aí Jesus diz, com vocês que já só me procuram pelo pão e pelo peixe, eu falo por parábolas. Não falo mais como amigo. Há quanto tempo Jesus deixa de falar com você como amigo? Há
quanto tempo a palavra dele não faz seu coração esquentar e chorar? Essa semana, fazendo minha devocional, eu separei os versículos, os textos, os salmos que eu ia orar, e eu não consegui orar quase nada. Eu começava a ficar aí eu assim, eu não consegui orar quase nada. Quanto tempo o seu coração virou de pedra? Tem pedra aí. E lembra da semente que caiu no meio das... E aí morreu porque não tinha raiz. Crentes sem raiz. Onde está a tua raiz? Aonde está a sua raiz? Então, se seu líder bambeia, você bambeia junto porque você não tem raiz. Então, se algo acontece, você morre porque você não tem raiz. Por isso eu falo de parábolas. Porque me escutam, mas não me ouvem, veem, mas não me enxergam. E neles, nessas pessoas, nesses crentes, se cumpre a profecia de Isaías, que diz: o ouvindo, ouvireis. Mas o quê? Consegue entender isso aqui? Ou não? Claro, se você não tem raiz, também não vai entender. Você ouve com parábola, e o profeta diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. Você vai ouvir quantas explicações você pedir. Aliás, você não vai pedir, porque não te interessa pedir. Porque Filipe pregou para um eunuco que passou na carruagem, e ele parou e falou assim: você está lendo o que você está entendendo? Não, ninguém me explica. Me explique aqui. Quem quer saber tem explicação. Amém, queridos? Mas a pessoa que está com o coração endurecido, ela ouve e não quer saber, não quer explicação, não compreende. O coração está endurecido, ouve a palavra de malgrado e fecha os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos. Estão aqui, mas não veem. Estão aqui, mas não escutam. Foi o tempo que ouvia e que escutava. E aí, o versículo 15 diz: e compreendem, porque o coração desse povo está endurecido, ouviram de mau grado, com os olhos não viram, com os ouvidos não ouviram, e compreendam com o coração. Eles não compreendem com o coração. Lembra que o apóstolo ensinou, quando a Bíblia fala do coração, está falando do Espírito? Muito menos compreende aqui, não consegue entender aqui, não consegue ouvir aqui, e não compreende no Espírito, para que não se convertam e não sejam curadas. Como uma pessoa vai se converter e vai ser curada? Como um crente desse vai ter um coração amolecido, as pernas vão sair e vão voltar a ouvir a palavra, e a palavra vai ter vida e se mover em alma viva dentro dela. Ela não vai se converter e ela não vai ser curada. Vocês entenderam o que Jesus quis dizer? Que quando não tem, até o que tem é tirado. Porque um abismo chama o outro abismo. E Jesus continua dizendo: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem
Vocês estão vendo. E por isso vocês vieram me perguntar, para entender o que era aquela parada. Vocês estão vendo. E bem-aventurados esses olhos. E bem-aventurados esses ouvidos, porque vocês estão me ouvindo. Põe a mão nos seus olhos. Diga assim: abre os meus olhos, Jesus. Eu quero ver. Põe a mão nos ouvidos. Abre os meus ouvidos, Jesus. Eu quero ouvir. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Então Jesus explica a parábola. Ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo. Olha o que acontece quando você não entende o que prega. Preste atenção. Ouve a palavra, e quando você, é o outro versículo 16, não, 19 já. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo. Por isso, pastora Michele, nós vamos colocar no discipulado durante a semana. Presta atenção no vídeo. Você vai anotar as pregações de domingo. A pregação de domingo vai ser ensinada no discipulado da semana. A parábola é contada, explicada, e aí você ajuda as pessoas a entenderem o seu discipulado. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, o que acontece? Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado no teu caminho. Quando você fala para a pessoa, eu estou falando aqui rapidinho, a pessoa não entendeu nada, ela ouve. Assim que você vira as costas, sabe que o diabo vai lá, faz lá e rouba para lá. Acabou. Aí você jogou uma parte da tua semente. O diabo foi lá e roubou a palavra. Aí Jesus explica outra parte. O que foi semeado em pedregais, nas pedras, é o que ouve a palavra e recebe com alegria. Recebe com alegria, mas não tem raiz. Não tem. É de pouca duração. Quando chega angústia, perseguição, qualquer tribulação, ele se ofende e sai da Deus. Por quê? Porque tem pedra no coração. Coração cheio de pedra. O que foi semeado? 22. Entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas aí os cuidados do mundo, o amor ao mundo, a balada, o namorado, a droga, uma má amizade. Deixa eu te falar uma coisa. A má amizade precisa ser cortada da sua vida. Jovem, adolescente, corte amizades ruins da tua vida. Elas não acrescentam nada, só roubam de você. É a amizade, o amor ao mundo. O amor ao mundo, os cuidados do mundo, sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o verso 23, o que foi semeado em boa terra, aquela semente que caiu na boa terra, é o que ouve, ele ouviu e, bota aí, ali ó, o que foi semeado em boa terra, é o que ouve e, ele ouve e, quantos estão compreendendo a palavra? Ele ouve e compreende a palavra. E ela acontece o quê? Quando cai na terra e você compreende. Acontece o que com aquela semente? Dá fruto, diga fruto. E aí, um por 100, um por 60 e outro por.
Para finalizar isso, eu quero ler, abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 10. Só esse versículo. Oséias, capítulo 10, verso 12. Oséias 10, 12. Compreenda esse versículo. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça. Colhei, cefai, segundo a misericórdia. Então eu vou semear em justiça e vou colher em misericórdia. Escute isso. Arai o campo de pousinho. O que é isso, apóstolo? Antes de semear, preste atenção. Arai o campo de pousinho. Você sabe o que é pousinho? É uma palavra que se dá na agricultura, é um nome que se dá quando a terra precisa descansar. Quando a terra precisa interromper o plantio daquela terra para limpar a terra, para tirar as ervas daninhas da terra, para tirar as pedras da terra. Não joga sua semente. Quem é o louco que vai jogar a sua semente numa terra cheia de mato, cheia de pedra, toda ruim, sem antes preparar a terra? Diga assim: preparar a terra. Eu falei: Senhor, eu vou ensinar os discípulos a prepararem a terra para evangelizarem. Mas o Senhor falou: sabe o que para mim? Fale para eles preparar a terra deles. Porque eu quero derramar uma semente. Eu quero lançar coisas novas. E o coração deles, a terra deles precisa ser preparada nessa tarde. A terra precisa ser arada. Sua terra precisa recuperar a fertilidade. Sua terra precisa ser recuperada. Deus quer lançar uma unção nova sobre você. Deus quer derramar um vinho novo. Deus quer derramar poder. E a sua terra precisa ser arada nessa tarde. As pedras precisam ser arrancadas. Matos precisam sair. Ninguém joga terra se não abrir as covinhas para jogar semente nas covinhas e depois cobrir com terra. Se você jogar semente nas covinhas e não cobrir, os pássaros comem. Se você não cavar as covinhas, ela vai ficar na superfície, vai crescer, vai ter raiz e vai morrer. A terra precisa ser arada. Diga: o meu coração tem que ser preparado para a grande colheita. Você tem que tirar a pedra do teu coração, a dureza dele. Você tem que arrancar os matos. Depois que tudo estiver pronto, você vai afofar a terra. Ai, que trabalho é! O Espírito Santo vai ter esse trabalho contigo. É o Espírito Santo que está gerando trabalho na tua vida. É o Espírito Santo que está trabalhando. É o Espírito Santo que está trabalhando na sua vida. E ele vai arar a terra para você poder jogar a semente. Depois vai cobrir a semente. Arar o campo de pãozinho. Você, quando receber aqui, você vai fazer isso com seus discípulos. Você vai começar a arar o campo que é os seus discípulos. Antes de jogar a semente, ara o campo. Tira o que não presta desse campo. Prepara esse campo. Porque, diz o final do versículo, é tempo de buscar ao Senhor. Quando é a hora de fazer isso, apóstolo? Hoje Deus separou o despertar para você buscar o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. E por quanto tempo?
Eu vou buscar. Por quanto tempo você vai buscar? Eu não escutei. Mas se durar uma semana? Os discípulos ficaram 50 dias lá no cenáculo e nada do Espírito Santo. Quando foi que eles pararam? Você vai buscar o Senhor por quanto tempo? Por quanto tempo, Gabriel? Você vai buscar? Até que Ele venha e chova a justiça sobre vocês. É esse o tempo que eu vou me derramar diante de Deus. É esse o tempo que eu vou me jogar e lançar seus pés. Eu vou me lançar seus pés. Até que Ele venha. Até que Ele venha. E começa